crianças, olá famílias, queridos alunos de todo o nosso Amazonas, de todo o nosso Brasil. Estamos aqui hoje em mais uma aula em casa, mais uma aula de geografia. Eu sou a professora Dilma dos Anjos e eu te convido agora para conhecer, para saber o que o universo da geografia trouxe hoje pra gente. Vamos lá? Já está preparado para a nossa aula de hoje? Já pegou caderno, caneta, sentou? Mas eu quero te convidar para relaxar porque a aula de hoje está muito legal. E agora é hora de estudar! Nós vamos aprender hoje o que é cultura. Você sabe o que é cultura? Acompanhe comigo agora. Vamos lá! O que é cultura? É um conjunto de atividades e modos de agir de um povo, meio pelo qual o homem se adapta às condições de existência e transforma a realidade. É um processo diversificado e rico em constante evolução. Olha lá. É o meio, o modos de agir de um povo e meio pelo qual ele se adapta às condições de existência e transforma a realidade. Então, a cultura é isso, modos de agir de um povo. E esse processo, ele é um processo lento de transformação, mas é um processo diversificado e rico. A cultura, ela é riquíssima e está em constante evolução. Vamos lá? As migrações contribuíram para a diversidade da população e suas manifestações culturais, fazendo dessas construções seu patrimônio cultural. Preste bastante atenção nessa palavra patrimônio cultural, porque nós vamos aprender muito sobre isso hoje. Mas olha só comigo, crianças, eu quero chamar a sua atenção para as migrações. Se você quer lembrar um pouquinho das aulas sobre migração, acesse as plataformas educacionais do Aula em Casa e você vai revisar. Por quê? Porque as migrações são muito importantes na contribuição da cultura de um povo. Agora eu quero que você acompanhe um vídeo. Vamos lá?
E então, crianças, vocês viram, deu para perceber a riqueza, a diversidade do nosso patrimônio cultural, do povo brasileiro? Então, nós vamos entender melhor o que significa isso? Vamos lá. Patrimônio cultural é o conjunto de manifestações históricas e culturais de uma sociedade. São os bens de natureza material e imaterial. Observe só, de natureza material e imaterial. Olha aqui comigo. Aí você diz assim, mas professora, como é isso? Natureza material e imaterial. Os bens, o patrimônio, que são bens de natureza material, é aquilo que nós podemos tocar, que nós podemos ver, como os prédios, as obras de arte, as esculturas, os monumentos, são bens de patrimônio cultural material. E o imaterial? É aquilo que nós não podemos tocar. Nós sentimos, nós vemos, mas nós não podemos tocar. Como a nossa riqueza popular de cultura intelectual, a nossa crença. Então, vamos ver onde que elas se manifestam. Vamos lá. Está presente onde? Nas danças, músicas, artes, museus, escolas, igrejas, praças, nos nossos modos de fazer, criar e trabalhar, nos livros, nas poesias, brincadeiras e nas religiosidades, inclusive as religiões de matrizes africanas e indígenas. Então, crianças, nós temos, você percebeu que a cultura, a riqueza cultural está em todo lugar. Professora, só está nos grandes eventos, nos festivais? Não, a cultura ela está presente na nossa casa. A cultura está presente na nossa comunidade. Toda família tem um modo de ser, sim ou não? Eu tenho certeza que a sua família é diferente da família do vizinho. Então, são culturas diferentes. E tudo isso faz a riqueza do nosso país, a riqueza cultural, esse patrimônio que nós temos. Bem, mas agora nós vamos fazer assim uma viagem pela cultura de Manaus. Vamos lá? Vamos acompanhar. Manifestações culturais em Manaus. Constituída a partir de uma ampla e profunda assimilação das culturas indígena, olha só, europeia e africana, assim como de outras regiões brasileiras, como a cultura dos nordestinos. Então, toda essa mistura trouxe para nós a riqueza cultural manauara, a riqueza cultural de Manaus. Observe só, indígenas, a cultura europeia, africana e também, assim como outros, né, dos nordestinos, ok? Prosseguindo, a cultura amazonense apresenta aspectos regionais bem marcantes. Essas influências podem ser notadas na população manauara e no seu modo de ser e agir, na linguagem, nas manifestações artísticas e culturais. Então, nesse momento, nós marcamos o encontro aqui, no Rio Negro e Solimões, simbolizando um grande encontro de culturas, porque quando esses dois rios se encontram, eles formam o majestoso Rio Amazonas, assim como deve ser todas as culturas dos povos que se encontram formando uma nova cultura, uma rica diversidade, como nós vamos ver agora, com todas aquelas influências que nós vimos de outros povos que chegaram aqui. Vamos ver e como resultou, como foi que ficou essa cultura, que lembre-se, ela todo tempo se transforma. É fundamental você perceber isso, é a riqueza que existe na sua cultura. Então vamos perceber isso em que aspectos? Na alimentação, na habitação, na linguagem, nos mitos, lendas, no que mais, professora? Nas danças, nas artes e nos bens materiais. Então, vamos lá conhecer isso mais de perto. Vamos lá? Viajando na cultura manauara. Alimentação. À base de peixes, farinhas, tucupi, frutas oleaginosas, junta,
A tradição local dos indígenas, enriquecida com criações europeias e africanas, além de componentes levados pelos imigrantes japoneses, libaneses, italianos, entre outros. Assim como pelos nordestinos, como nós já vimos, não é? Que migraram para a nossa região, na época do ciclo da borracha. Agora você vai ouvir um pouquinho uma música que você vai gostar. É o nosso X-Caboquinho, manjar dos deuses pra você. Tá com fome, maninho, vou te ensinar uma receita que tu vai gostar. Tá com fome, maninho, vou te ensinar uma receita que tu vai gostar. Parta um pão, passe manteiga, bote na chapa pra esquentar. Banana frita em fatias, queijo coalho não pode faltar. Lasquinhas de tucumã, espere o queijo derreter. Vocês viram, crianças? Que coisa bonita, que regionalidade na nossa culinária. Vocês sabiam que a culinária amazonense, a culinária manauara, é uma das mais regionais do Brasil? Ela agrega sabores de toda essa influência de migrações, mas ela precisa também aparecer com as suas raízes, como na nossa tapioquinha, no X-Caboquinho, na banana frita. Ui, deu até fome, né? Mas nós também temos o nosso delicioso pão de queijo. Professora, mas pão de queijo não é de outra cultura, mas nós já agregamos para nossa cultura também. E um cafezinho com pão de queijo é uma delícia, não é, crianças? Então, nós vamos agora saber, porque esse assunto já deu fome, vamos falar sobre habitação. As moradias também estão relacionadas à cultura de cada povo, possibilitando então que por meio de suas características possamos identificar elementos culturais, tradições e também observar o nível de desenvolvimento econômico. Nós aqui estamos falando de moradia, de habitação. E aí eu quero que você olhe para mim agora e perceba uma coisa. Manaus é uma cidade com aspecto moderno. Ela tem prédios modernos, ela tem prédios antigos que são de culturas diversificadas, né? Inspirações para construções diversificadas, mas nós temos a nossa regionalidade, que são os flutuantes. Vocês já viram as casas flutuantes nos rios? Então, nós temos restaurantes flutuantes, hotéis flutuantes, se você imagina como que é interessante a questão da habitação. E agora vamos falar sobre a linguagem. Acompanhe comigo. Linguagem é um modo de se expressar com palavras típicas do cotidiano manauara. No caso de Manaus, do cotidiano manauara. Olha aqui comigo agora, nós vamos ver um vídeo, né, um diálogo entre duas crianças, estão fazendo uma brincadeira sobre a nossa linguagem. Você também vai ouvir uma música, ok? Vamos lá? Preste bem atenção. Olá! Vamos fazer uma brincadeira, maninha? Oba, de que, mãe? Já pega? Não, de traduzir para esse Brasilzão o modo como nós expressamos aqui em Manaus. Que legal! As crianças em casa vão nos ajudar. Então vamos começar. Você fala e eu digo o que significa. Vamos ver se tu vais acertar. O que significa maceta? É uma coisa muito grande. Certo. E você gosta de quicão? Com certeza. Em Manaus, festa de criança sem cachorro-quente pra mim não é legal. Mais uma pra você acertar. Leseira baré. Ah, essa é quando alguém faz besteira. Ela fez uma leseira baré. Agora é a última. E até o tucupi. Cheio demais, até não aguentar. Nossa, maninho, você acertou tudo. Muito legal essa brincadeira. Agora vamos deixar as crianças continuarem se divertindo em casa. Bora embora! Me criei na beira ali pelo rodo, eu me embiocava lá pelos motor. Mamãe me ralhava e eu nas carreiras empado. Era galho de cuia, lambada e os cambal, saía vazado pro bodozal. Menino vai saciar, tira a tuíra do couro que agora é dos Vera. Vou te malinar porque...
Então, crianças, vocês viram como a nossa linguagem é bonita, é interessante? Vamos continuar, porque ainda tem muita coisa. Mitos e lendas. O folclore do Amazonas é baseado sobretudo na vivência e na crença indígena, mesmo com influências externas. Mantém suas raízes e persistem até os dias de hoje. Quem não gosta de ouvir uma lenda, hein, crianças? Com mitos e lendas tais como da Iara, do Boto, do Curupira, da Cobra Grande, da Vitória Régia, entre outros. Vamos acompanhar? Olha, Iara, que mais nós temos? A Vitória Régia, a gente sempre faz atividades na escola, não é, com esses personagens. Vamos lá? Curupira e o Boto, entre outros. Agora vamos acompanhar as danças. As danças. Dentre as manifestações folclóricas, a dança tem seu lugar privilegiado através das apresentações dos bois bumbás, trazidos lá do Nordeste, dos bois caprichoso e garantido. Mas não é só isso, tem as cirandas, as danças indígenas e outras típicas da época das festas juninas. Vamos lá? E a arte? O artesanato sofre grande influência indígena e utiliza os produtos regionais para a fabricação de belos objetos. E agora nós temos a cultura de bens materiais. São bens concretos que podemos manusear. Exemplo, espaços, estruturas arquitetônicas, bem móveis que podem ser deslocados de lugar, entre outros. Como nós vamos observar agora a cultura dos bens materiais? Você pode observar nessas construções aqui, nesse patrimônio material muito importante, riquíssimo que nós temos aqui em Manaus, que vai dos mais antigos, como o Teatro Amazonas, até o mais moderno, como a Arena da Amazônia. Olha só como é importante conhecer o patrimônio cultural de bens materiais e imateriais que nós temos na nossa cidade, que nós temos no nosso município, que é de nossa pertença. Então, mas tem algo muito importante nisso. Nós temos que preservar todo esse patrimônio que é nosso, que pertence ao nosso povo. Tá bom, crianças? Então, acompanhe comigo agora sobre a preservação desses bens. Por que preservar o patrimônio cultural? A cultura é a memória de um povo. A comunidade deve ser a verdadeira guardiã desses valores culturais. A valorização da diversidade cultural assegura o quê? Identidade de civilizações, nós precisamos saber quem somos, o que o nosso povo faz, grupos e comunidades diversas e manifestações culturais de épocas diversas. Os bens culturais carregados de valores históricos proporcionam ao ser humano conhecimento de si mesmo e do ambiente que o cerca. Nossa, depois dessa viagem cultural, pela cultura do nosso Amazonas, pela cultura de Manaus, nós vamos agora o quê? Exercitar. Tá na hora de atividades. Agora vamos fazer a leitura da nossa atividade. Leia com atenção e indique a resposta correta. Diversos povos contribuíram para a formação da cultura do povo manauara. Dentre eles, podemos citar 3 de maior influência, que são os... Quais são as opções que temos? A. Portugueses, japoneses e holandeses. B. Indígenas, europeus e africanos. Ou C. Espanhóis, asiáticos e franceses. Marque aí a resposta correta e você já sabe qual é. Agora vamos para a segunda questão. Leia com atenção e para cada afirmativa responda sim ou não. Vamos lá. Letra A. A expressão "quem come jaraqui não sai mais daqui" faz parte da cultura popular do manauara. Sim ou não? B. A cultura se manifesta apenas nos grandes eventos folclóricos. Sim ou não? Letra C.
Preservar o patrimônio cultural significa cuidar das memórias e valores de um povo, sim ou não? Agora você vai resolver. Vamos lá?
E então, vamos resolver? Vamos ver se você acertou com certeza, porque a nossa aula sobre a cultura foi muito legal, não foi? Vamos lá, a primeira questão. Leia com atenção e indique a resposta correta. Diversos povos contribuíram para a formação da cultura do povo manauara. Dentre eles, podemos citar 3 de maior influência, que são os... Quais será? Portugueses, japoneses e holandeses? B. Indígenas, europeus e africanos? Ou letra C. Espanhóis, asiáticos e franceses? Nós tivemos muitas contribuições, mas a maior influência na nossa cultura foi dos indígenas, europeus e africanos. Vamos conferir se isso está correto? Olha só, que legal, você acertou, parabéns para você. Agora vamos para o sim ou não da segunda questão. Leia com atenção e para cada afirmativa responda sim ou não. Vamos ver se você respondeu certo. Letra A. A expressão "quem come jaraqui não sai mais daqui" faz parte da cultura popular do manauara, sim ou não? Sim! Quem de nós nunca ouviu essa expressão? Ela tem até nas músicas. Vamos conferir se está correto? Olha só! Está correto. Agora vamos para B. A cultura se manifesta apenas nos grandes eventos folclóricos. Quando eu digo apenas, quer dizer somente, é só nos grandes eventos folclóricos. Será que isso é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Não. Vamos ver se está correto? Isso, é claro que não. Nós vimos hoje que a cultura também se manifesta na nossa casa, ela começa na nossa casa, né? Não é apenas nos grandes eventos. Agora vamos para C. Preservar. O patrimônio cultural significa cuidar das memórias e valores do meu povo. É uma afirmativa correta? Sim ou não? Sim. Vamos ver se você respondeu corretamente? Sim, preservar é cuidar desse patrimônio, desses valores, né? Então, olha aqui para mim, crianças. Agora que nós já resolvemos nossa atividade, que você acertou tudo, nós vamos para o resumo do nosso conteúdo. Então, crianças, nossa viagem cultural hoje foi muito interessante. Nós conhecemos o que é cultura, como ela se manifesta. Nós aprendemos que temos patrimônio material e imaterial, patrimônio cultural, imaterial, material. Material é aquele que eu toco, que eu vejo. Imaterial é aquele que eu sinto, que eu aprecio, mas que eu não posso tocar. No caso das danças, não é? Da música, você escuta uma música regional, você só escuta, você não pode tocar na música. Isso sim é imaterial, mas faz parte. O patrimônio é esse bem que nós temos e que, o mais importante, nós precisamos preservar. Preservar a nossa cultura porque ela vem de uma diversidade de valores, de tantos povos que se misturam. Isso é importante para o crescimento, para o desenvolvimento da nossa humanidade, da nossa cultura popular. E não esqueça, a cultura começa em você, começa na sua casa. E eu tenho um convite para fazer para você, já fica como tarefa de casa. Que tal você convidar a família, ir lá para a cozinha de casa e criar uma receita manauara? Abre lá o armário, vê o que tem, diz mãe, pai, tio, tia, vovó. Vamos fazer uma receita, inventar uma receita da nossa terra. Tá bom? Fica como tarefa de casa para você. Então, que você aprenda, assimile que a nossa cultura precisa ser valorizada e preservada. Ok, crianças? Agora vamos para as nossas considerações finais.
Então, crianças, nós tivemos uma excelente aula, mas nós chegamos ao final da nossa aula. Mas antes de concluir, eu gostaria de dizer para você que você precisa continuar se esforçando, estudando, pesquise. Entre, como eu falei já, nas nossas plataformas do Aula em Casa, onde as aulas estão lá esperando por você, para você revisitar os conteúdos, tá bom? Não esqueça, se cuide, lave bem suas mãos, use a sua máscara. Nesse momento é muito importante que você cuide da sua saúde, se preocupe com as pessoas também que estão ao seu redor. E não esqueça, é muito importante que você colabore com a sua própria aprendizagem. Porque se tem alguém aí com você assistindo essa aula, se tem alguém com você dizendo assim, já fez sua tarefa, tá na hora de assistir a aula, então você precisa colaborar, porque é a sua aprendizagem. É o enriquecimento da sua própria vida. E aproveite cada momento, ok? Então agora a gente fica por aqui. Eu espero você na próxima aula de Geografia para mais um passeio no universo da Geografia. Tchau, tchau, curumizada. Um grande beijo e até lá!